Salve, meu irmão, minha irmã. Seguimos com o nosso tempo na palavra, com o nosso tempo junto com o apóstolo Paulo, na reflexão em Romanos, pela assistência do Espírito Santo. O texto que eu preciso ler, ele é muito longo, eu não vou ler todo, eu vou ler algumas partes, porque é o restante do capítulo 1, onde Paulo, depois de ter mostrado o que é o Evangelho, confrontando com as categorias judaicas, como exemplifiquei, ele vai mostrar que realmente o ser humano, olhando como estava naquele momento a cultura romana, a cultura grega, e ao mesmo tempo ele mostra a degradação, a depravação do ser humano. E eu vou ler alguns versos. Capítulo 1 de Romanos, verso 18. Vou ler o 18 e o 19, e depois vou ler do 22 até o 24. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É bom sublinhar que antropos aqui designa mais o gênero humano, não apenas o homem no sentido masculino objetivo da expressão, não é? E ele vai dizer: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. E aí adiante vai continuar no verso 22. Estes homens, seres humanos, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia pela cobiça do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do erro. E mais adiante, ele vai dizer ainda: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E quando ele fala de morte, cabe dizer que não significa que Paulo está condenando essas pessoas à morte. Está dizendo que o salário do pecado é a morte, como ele vai sublinhar isso no capítulo 6, verso 23 de Romanos. Ou seja, desobedecer os fundamentos de Deus leva a pessoa à destruição e à morte eterna. É isso que Paulo está querendo dizer. E no meio de tudo isso, nós temos aprendido que a desobediência a Deus e a perda da visão dos propósitos salvíficos de Deus trazem a condenação, e esse juízo está posto sobre a humanidade. Ele vai falar de, versículo 28, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou, ou seja, Deus permitiu uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores. Mas também outro tipo de maldade que estão presentes no mundo, como assassinatos, roubos, etc., etc., né? São os pecados, ou seja, que a palavra pecado na língua grega é amartia, ou seja, não acertar
com o caminho de Deus, não acertar o alvo, que é honrar e agradar o Criador, perder-se do alvo, perder a direção. Esse é o sentido. Quer dizer, qualquer uma dessas práticas, diríamos, a avareza, a maldade, o trato do outro ser humano com maldade, com agressão, com ira, tudo isso sai fora do propósito da criação de Deus. E só que aqui ele está falando, como eu havia dito, a gregos e romanos, aquela civilização e aquela cultura. Porém, nós temos que abrir o capítulo 2, porque ele vai dizer que, olha só, portanto, capítulo 2, és indesculpável ao homem quando julgas, quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, fazes as mesmas, pensas que te livrará do juízo de Deus? Isso atinge, nesse caso, no capítulo 2, ele está falando objetivamente dos judeus e das pessoas que se dizem cristãos e que alimentam uma religiosidade, mas que no oculto ou fora da presença daqueles que estão enxergando, praticam as mesmas coisas que gregos e gentios praticavam, pessoas que não conheciam a palavra de Deus. Então, é um juízo que se aplica a religiosos e não religiosos, religiosos que não são coerentes com a prática da fé. E ele vai ser bem objetivo no verso 17 do capítulo 2. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido que é guia de cego, luz dos que se encontram em treva, instrutor de ignorantes, mestre de criança, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensina a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas, dizes que não se deve cometer adultério e o comete, abomina os ídolos e lhe roubas os templos, tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. E aí adiante ele vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não importa qual a sua origem, não importa, diríamos, o fato de você ter uma herança cristã, enfim, se você não vive de acordo com o Evangelho, você está na mesma condição daquele que nunca conheceu o Evangelho. Você tem a mesma condenação. Você pode ter sido batizado em criança na igreja, você pode ter feito profissão de fé, você pode ter casado na igreja, você pode morrer e ter um ofício fúnebre na igreja e acordar no inferno. Porque não são as práticas cristãs, os ritos que nos salvam. Os ritos são uma graça aparente de uma experiência interior. Ou seja, na verdade, o que salva é Jesus. Porque, pense junto comigo, um dos ladrões da cruz deu-se conta do seu pecado e voltou-se para aquele único que pode salvar, Jesus Cristo, e disse, Senhor, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É só Jesus que traz salvação. E quando eu falo de salvação, que é o tema do capítulo 2 e o capítulo 3 de Romanos, que a gente vai aprofundar mais na nossa próxima lição, Paulo está, diríamos, ministrando a uma igreja composta heterogênea, de gente de todo lado. Porque a semelhança do que ocorre no mundo presente, não é? Mal comparando, porque estamos falando de 2000 anos, pelo menos, de diferença, as grandes cidades eram os lugares em que, habitando o imperador ali, que promovia obras, que promovia grandes construções, isso demandava mão de obra. Então, muita gente migrava para Roma. Então, aquela cidade era uma cidade heterogênea e, portanto, a mensagem tinha que ser
desenvolvida em relação aos diferentes grupos, grupos de judeus, grupo de gregos, grupo de romanos e de outros povos, até grupos de escravos, de povos que foram conquistados e alguns levados para Roma para a condição de escravos. Por isso que Paulo disse que em Cristo somos uma só comunidade, não é? Ou seja, é essa clareza de Paulo em relação a isso. E eu termino convidando você a abrir o capítulo 3, verso 21 a 24. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, se você quiser, podemos usar o termo, mediante a salvação que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, em sua misericórdia, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, crer em Jesus e viver segundo a palavra dele é o caminho para a vida eterna. E mais, a vida eterna não é apenas a vida que obtemos após a nossa morte física. Vida eterna, a expressão zoe aionios, pode ser traduzida como vida melhor. Porque quando você é atingido por essa graça, a graça de Deus transforma. E ao transformar, nos coloca num patamar e num estilo de vida melhor do que o que nós tínhamos, onde o poder de Deus se manifesta, onde portas se abrem, ou seja, as oportunidades daqueles que se submetem a Jesus e abraçam a fé nele é insuperável e inigualável. Que Deus te abençoe e que Romanos possa se tornar um ponto de referência para a sua caminhada de fé. Amém.